Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um direto na quarentena da bola e é um direto que me dá imenso prazer porque vamos ter connosco jogadores e eu sempre digo e tenho dito ao longo destes 2 meses que para mim eles, os jogadores, são e devem ser sempre o centro do jogo, o centro do futebol e aqui na quarentena da bola o que mais tentamos fazer foi falar do jogo e do futebol e dar voz aos protagonistas e eu sou daqueles, mantenho, que sempre que há oportunidade de ouvir os artistas, os jogadores, é um momento de felicidade e de partilha. Avisar também a quem nos segue em casa que obviamente podem colocar as vossas questões, fazer os vossos comentários. Vamos analisar esta Liga Pro, esta competição, a segunda competição profissional em Portugal, nomeadamente esta temporada, e para isso temos como convidados, e olhando aqui para a imagem, ao meu lado o Tiago Cerveira, lateral do Varzim, esta temporada, e vou-me guiar pelos números do 0-0, que normalmente são sempre muito certeiros, 28 jogos no total. O Tiago tem 27 anos, veio do União de Leiria para o Varzim. Ao lado do Tiago na imagem encontram o Rafa Souza, é um nome muito forte, aliás capitão do Penafiel nos últimos anos. Aliás, esta ligação ao Penafiel apenas foi interrompida como sénior ali numa época no Nacional da Madeira e outra no Moreirense, com 31 anos, médio também, e que esta época fez 29 jogos no total. E depois em baixo na imagem o João Gamboa, que é jogador do Marítimo da Primeira Liga, mas que esteve esta época por empréstimo no Grupo Desportivo de Chaves, um total de 24 jogos na equipa flaviense, 23 anos, e ao seu lado o Júnior Franco, que chegou ao Mafra da Associação Desportiva de Faf, onde coexistimos e coabitamos, eu como diretor desportivo e ele obviamente como jogador. Esta época 25 jogos ao serviço do Mafra, o Júnior que está com 25 anos, e ele que apesar de ser José Carlos Franco é conhecido como Júnior Franco no futebol. Boa tarde a todos, obrigado por terem aceito o meu desafio para estar aqui hoje a falar do campeonato e a falar do futebol, que é aquilo que nos apaixona, e para este momento aqui de partilha também. Vamos começar por aquilo que é a atualidade e perguntarmos rapidamente, até porque é uma atualidade triste, porque o futebol acabou para vocês e obviamente isso, mais do que qualquer outra pessoa, os adeptos obviamente, mas vocês também que estão tão habituados a essa rotina desde crianças, basicamente, são daqueles que obviamente ficaram mais tristes com o fim do futebol. Rafa, vou começar por ti para perguntar como é que tem sido o teu dia-a-dia, não é? Acabou o campeonato, como é que tens tentado manter ativo e como é que tens lidado com esta paragem forçada, obviamente por questões de saúde, se bem que ficou sempre aquela tristeza por ver regressar a Primeira Liga e a Liga Pro não ter jogado, como é lógico, e já tive aqui muitos jogadores que se queixaram exatamente disso, mas como é que tens vivido este período? Boa tarde, antes de mais, agradecer o convite e cumprimentar os meus colegas de profissão que estão aqui comigo hoje. Tem sido dias um pouco complicados porque tivemos que alterar a nossa rotina, aquilo que nós estávamos habituados. Numa fase inicial, quando ainda pensávamos que a competição ia retomar, treinava de uma forma mais forte e mais rigorosa. Agora tenho-me tentado manter ativo porque a paragem é longa e senão depois vai ser complicado quando retomarmos. Mas é dentro disso. Passo o meu dia em casa, vou fazendo um treino, segundo os planos de treino que nós temos, e esperar por uma data do regresso da competição, que isso também nos condiciona bastante em termos de programar aquilo que queremos fazer nesta paragem. Indo agora a ti, Tiago Cerveira, o Rafa, além de ser a mesma pergunta, como é que tens lidado com esta paragem forçada, o Rafa estou aqui num ponto que se calhar é importante ouvir-vos aos três também, aos restantes três deste painel, sobre isto que é o trabalho que vocês vão ter que ter, extra, não é? Porque vão estar mais tempo parados sem futebol do que aquilo que seria normal e ainda por cima nem sequer sabemos, por exemplo, quando é que o futebol na próxima época pode regressar, não é? Sim, antes de mais agradecer o convite, Ramo, e agradecer e dar-te os parabéns pelo excelente programa que tens, né? É um prazer estar aqui e cumprimentar os meus colegas de painel e colegas de profissão. Claro que não é a situação ideal, não é treinar sozinho em casa e habituar-nos a novas rotinas de treino, sempre sozinhos e tudo mais, mas acaba por ser compreendido por causa da situação que vivemos. Tentamos nos adaptar.
Numa primeira fase, como o Rafa disse, tínhamos que mandar nós no Varzim um vídeo ao fim da manhã com o treino que realizávamos. Agora, numa fase que já sabemos que não vai haver competição, tentamos só manter mais e treinar por nós aquilo que achamos indicado para quando voltarmos à pré-época estarmos em condições de realizar um bom trabalho. Vamos então agora ouvir o Gamboa sobre o mesmo propósito. Gamboa é jogador do Marítimo, provavelmente na Primeira Liga até poderá acontecer de sabermos o regresso da próxima época mais cedo, se bem que esta ainda nem terminou e tem sido bastante confusa, tudo o que está a passar, mas parece-me que já o futebol vai existir, isso é garantido. Mas como é que tu particularmente tens lidado com isto tudo? Como é que tens tentado manter ativo e este desafio, não é, de mais meses de paragem do que aquilo que vocês estão habituados há muitos anos? Não é? Sim, é verdade. Antes de mais, agradecer-te pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Em relação àquilo que tenho feito no dia a dia, tento enquadrar dentro daquilo que a gente fazia em campo. Felizmente tenho possibilidades. Vou treinando com o meu pai, vou treinando com o meu sogro. Manter bem a forma, porque como ainda falta realmente muito tempo para a próxima época, trabalhar bem ainda, alimentação top, muito importante, e o mais importante que eu acho é ver, neste momento temos que ver o lado mais positivo, procurar as coisas mais positivas. Neste momento está com a família. Felizmente posso partilhar todos os dias com a minha filhota que nasceu há pouco tempo, o que tem sido fantástico. Talvez futuramente não consiga passar tanto tempo com ela. Já agora aproveitar, para quem não sabe, serão muito poucos, dizer que obviamente o Gamboa é filho do Jorge Gamboa, que espalhou a sua qualidade, o seu perfume durante muitos anos no futebol português, no Rio Ave nomeadamente, e também mandar um abraço ao teu sogro, ao Jorge, que também conheço bem, é uma excelente pessoa, e portanto, e estás bem aí, na parte física, estás bem assessorado, não há hipótese, não tens desculpas. É verdade. Gente que percebe muito disto. Ora, o Júnior, como vocês já viram, o Júnior Franco, eu já brinquei com ele a dizer que nós no FAF ano passado lhe pagamos o suficiente para ele ter a net em dia, portanto ele vai voltar daqui a pouco. Eu estava aqui a trocar umas mensagens com ele e eu depois vou-lhe fazer as duas perguntas que entretanto já vamos tanto aqui a falar. Rafa, esta questão desta paragem, obviamente, do desafio que vos coloca, causa-vos alguma ansiedade em relação ser mais longo do que aquilo que vocês se habituaram, ou seja, de também ainda não saberem quando é que podem regressar voltar a jogar, é algo que vos deixa um bocadinho ansiosos? Sim, deixa-nos, como é óbvio, um bocadinho ansiosos, até porque já estou. Na segunda liga, a realidade da segunda liga é uma realidade em que, por norma, os jogadores quase que assinam ano a ano, e muitos, se calhar 70% dos jogadores da segunda liga terminam contrato com os seus clubes, e até lá as decisões podem se prolongar, e essa ansiedade de resolver a situação contratual, de saber quando é que vamos voltar à normalidade e se essa normalidade vai ser possível prosseguir no futuro, porque há muitas incógnitas em relação ao momento que atravessamos, e é normal deixar-nos um bocadinho ansiosos. Mas todos acreditamos que no início de agosto iremos retomar, que é para aí que apontam, e até lá é tentar nos manter o mais distraídos possível e aproveitar, como o Gamboa disse, para estarmos com a família, que muitas vezes ao longo da nossa carreira não temos tempo para privar o quanto queríamos com eles, e aproveitar para fazer outras coisas que a nossa carreira também nos impede, dentro de normas e de algo que não nos prejudique no futuro, mas aproveitarmos este tempinho para isso e em agosto chegarmos com as forças carregadas e no máximo. Muito bem, Júnior, agora que já estás aí com os dados do teu telemóvel, já te percebemos bem, já te vemos bem, já não estás frisado, e portanto aproveito para te fazer já as duas questões. A primeira que ouviste, que tinha a ver como é que estás a lidar com esta paragem, com esta interrupção forçada, e como é que tens tentado manter ativo, e ao mesmo tempo já esta questão que eu coloquei ao Rafa, se há algum tipo de ansiedade pelo facto de não saber quando é que vocês podem regressar a fazer aquilo que estão habituados a fazer, no fundo, não é?
Boa tarde. Antes de mais, agradecer-te, Rémulo, pelo convite para falar daquilo que nós gostamos, que é o jogo, e mais especificamente da competição em que estamos inseridos. Estender também o agradecimento por partilhar com os restantes jogadores aqui presentes e dar-te os parabéns por esta iniciativa. Quanto à primeira questão, tal como disse o Rafa e o Tiago, que eu ouvi, numa primeira fase, enquanto havia informações que iria ser retomado o campeonato, os clubes deram-nos planos individuais para fazer em casa. Obviamente não é igual, mas seguíamos à risca porque a perspectiva seria sempre de regressar. E, no entanto, quando foi informado que não iria então regressar o campeonato, o que nos preocupa é mantermos razoavelmente a forma física. Claro que a incerteza do período que vamos enfrentar de paragem não nos permite trabalhar com uma data prevista, e isso condiciona o trabalho. No entanto, é o que os meus colegas também disseram, que é tentar manter um pouco a forma, atenção ao peso e esperar que o mais breve possível possamos regressar. Em relação à segunda questão, como é óbvio, se em épocas de condições ditas normais, os jogadores que acabam o contrato, porque é uma realidade da segunda liga, da Liga Pro, os contratos serem de curta duração, e se já nesses contextos existe uma preocupação grande de como é que vai ser a próxima época, como é que eu vou estar, a que nível me vou apresentar na próxima época, numa situação como esta ainda é mais preocupante, difícil, não é? mais preocupante, porque a incerteza de todos os agentes do futebol neste momento estão com muitas dúvidas, e nós, como um dos principais intervenientes, não sabemos. O que nós temos que fazer e o que controlamos é a nossa parte, tentarmos manter focados, otimistas, acima de tudo, porque mais cedo ou mais tarde o futebol vai voltar e nós vamos nos apresentar muito bem, certamente. Tiago, no teu caso, tens contrato ainda com o Varzim, portanto essa parte fica menos, ou melhor, fica mais esbatida essa parte dessa preocupação. No entanto, a preocupação de quando é que voltamos mantém-se, não é? E imagino que isso cria algum tipo de ansiedade, porque é normal. Sim, não ter datas, não estar tudo incerto, para as nossas cabeças não é fácil. Estamos a treinar, mas nunca sabemos quando é que poderemos fazer aquilo que gostamos, não é fácil. Mas temos que nos adaptar a estas novas situações e ir fazendo em casa também. É o que o Rafa diz, aproveitar o tempo com a família, que normalmente durante as épocas não o temos, e pronto, ir treinando quando se pode, para preparar para quando voltarmos. Boa, há pouco dizias o facto de teres o apoio do teu pai, que foi também um jogador de excelência, o teu sogro que percebe da parte física mais que nós todos juntos, mas o facto também de ser jogador do Marítimo, da Primeira Liga, isso retira-te alguma ansiedade? Ou seja, isto tudo, estares bem acompanhado, estares ligado a um clube de Primeira Liga, ou também há realmente alguma ansiedade? Não consigo encontrar outra palavra, porque é mesmo aquela que me aparece, e com alguns jogadores que eu vou falando é isso que eu sinto, até alguns de Primeira Liga, curiosamente, e que até têm contrato, mas ansiedade com tudo isto, o que é que vai acontecer, quando é que vamos jogar, em que condições. Portanto, saber a tua opinião sobre isto. Sim, esta situação é realmente uma situação bastante complicada, principalmente para quem acaba o contrato, como o Rafa e o Júnior disseram, porque acontece muitas vezes de haverem contratos de 10 meses, ou seja, se a competição só retomar em agosto, provavelmente vão ficar 2, 3 meses sem receber qualquer ordenado. Temos que sustentar famílias, temos que pagar as nossas despesas mensais, não é? Torna-se complicado, daí a ansiedade. Em relação ao meu caso, apesar do contrato, ainda não sei a minha situação futura, mas pronto, estou tranquilo. O que tiver que ser será, sem qualquer receio.
Ora, eu vou-vos aproveitar para lançar aqui uma questão, para terminarmos este tema e irmos a outras questões relacionadas com a Liga e com o jogo propriamente dito, que é do Ricardo Braziella, treinador, meu amigo ali do Rafa também, e que pergunta, e vou 1 a 1, vou começar por ti, Rafa, se os vossos clubes trabalharam, e acho que sim, alguns de vocês já foram dizendo, de forma específica durante esta paragem, ou seja, plano personalizado para cada um, ou trabalho online para cada, se há supervisão e se há correções, e se, a partir do momento que soube se não se ia jogar, se mantém esse trabalho ou se agora são vocês que o fazem por vossa conta, entre aspas. No meu caso e no caso do Penafiel, nós tivemos um plano de treino, não trabalhávamos de forma online, mesmo naquele período em que perspectivávamos o regresso da competição, desde o momento em que deram por terminada a segunda liga. Nós fomos notificados pelo clube que estávamos dispensados das nossas funções e a partir daí cada um está a treinar de forma individual por sua conta. Eu tenho feito de acordo com alguns planos que tenho e pedindo algumas ajudas Claro. a preparadores físicos com quem trabalhei e é nesse sentido que eu tenho trabalhado. Tiago, a tua experiência em relação a isto, como é que foi com o Varzim, enquanto se pensou que se ia jogar e depois? Nós no Varzim, enquanto não sabíamos, ainda havia hipótese de jogar e acabar o campeonato, tínhamos um plano de treino em que todas as manhãs teríamos que fazê-lo e gravá-lo e mandá-lo diariamente. Depois, quando se soube que não ia se realizar, temos na mesma um plano de treino, mas já é mais facultativo, já os jogadores fazem se quiserem, mas eu continuo ativo, continuo a fazê-lo para qualquer momento poder voltar bem. Júnior, no caso do Mafra, até a altura em que se pensava que se ia jogar e depois? Enquanto houve perspectiva de regresso, tínhamos um plano obrigatório para fazer. Uma vez por semana fazíamos um treino por videoconferência. Não havia o controlo que havia, por exemplo, no Varzim, mas havia a confiança por parte da equipa técnica que toda a gente fazia. A partir do momento que nos foi comunicado que não iria haver campeonato, a equipa técnica teve o cuidado de nos enviar também um plano não tão rígido, mas para nós mantermos, e depois é a escolha de cada um fazer esse plano. Eu, no meu caso, faço um bocado dos dois, trabalho com um preparador físico com quem já trabalhava antes, e é por aí. Tentar manter ao máximo o corpo ativo. Gamboa, no caso do Desportivo de Chaves, até à altura em que se soube que já não se ia jogar. E depois também. No nosso caso, Rémulo, a gente, numa primeira fase, porque nós fomos os primeiros a entrar para layoff, até entrarmos em layoff, trabalhámos no Zoom, na aplicação, todos por videoconferência, um trabalho igual para todos. Pronto, com as correções, juntamente com o Mr. César Peixoto e a sua equipa técnica, a coordenar o treino. Quando entramos para layoff, não havia a necessidade da gente continuar a treinar, não éramos obrigados a treinar, mas em grupo decidimos continuar porque ainda havia a possibilidade de regressar ao campeonato. E a gente continuou a trabalhar da mesma forma. O Mr. César Peixoto mostrou disponibilidade para nos acompanhar também, e trabalhámos até a decisão final. Depois, neste momento, tento fazer dentro daquilo que há os planos de treino de ginásio para manter a forma, e depois procuro sempre meter uma bolinha porque isso é que nos faz feliz. Exatamente, sem bola não é a mesma coisa. Dizer que está aqui um amigo teu, Postiga, que está a dizer que o teu segredo é comer 6 ovos por dia. Está aqui nestes programas acontecem estas coisas, aparece logo alguém a contar estes pormenores do dia a dia. Um grande abraço para ele.
Exatamente. Vamos avançar agora para fazermos aqui uma pequena análise ao que foi esta época e vamos começar, vamos neste caso seguir o que foi a classificação final nos clubes aqui representados. E dos clubes aqui representados, o Mafra ficou em quarto lugar, 39 pontos, e dizer que eu na quarentena da bola tive a oportunidade de falar com quase todos os treinadores da Liga Pro e os vossos treinadores desta época passaram todos, felizmente, aqui pela quarentena e explicaram bem, do ponto de vista do treinador, a análise à época, o que estavam a fazer durante aquele período, etc. Mas, como eu também já referi, eu sou um acérrimo defensor de dar voz aos jogadores e, portanto, é com um grande prazer que o vamos fazer hoje. Júnior, o Mafra ficou no quarto lugar, surpreendeu muita gente. E eu lembro-me perfeitamente no início da temporada, e disse isso ao Vasco, de resto, antes de ele passar por aqui e depois aqui, que quando começaram a aparecer nomes como o teu, como o do João, que vinha também do Campeonato de Portugal, uma série de nomes que vinham do Campeonato de Portugal, ou menos conhecidos, ou o que quisessem, e o Vasco se abre com aquela ideia de jogo, que também é subejamente conhecida, dizer, bem, isto não vai resultar na Liga Pro, o Mafra vai andar à rasca para não descer divisão, fica num quarto lugar, faz uma época muito bonita, considerado das equipas que o melhor futebol jogou, mas perguntar-te a ti, que viveste por dentro, fazendo os jogos que disse há pouco, 20 na segunda Liga, 4 na Taça de Portugal e 1 na Taça da Liga, que análise fazes esta temporada do ponto de vista coletivo do Mafra? Foi fantástico, como disseste. Ao início havia muitas dúvidas em relação à época que o Mafra ia fazer, normais, a meu ver, porque grande parte dos nomes que apareciam eram nomes desconhecidos dos campeonatos profissionais, jogadores com muito passado em campeonatos inferiores, principalmente o Campeonato de Portugal. Mas o segredo foi o trabalho e foi o acreditar numa ideia trazida pelo Mr. Vasco, que teve o seu mérito em fazer-nos acreditar nela, e depois foi o trabalho desde o dia 1 da pré-época que nos fez chegar aos resultados. Dizer que o quarto lugar para nós era muito honroso, mas que quem estava por dentro sabia-nos a pouco, porque a qualidade de jogo apresentada, para além dos resultados, fazia-nos acreditar que podíamos algo mais nesta reta final do campeonato. No entanto, muito orgulhosos por tudo aquilo que fizemos, porque o Mafra é um clube que ainda se está a estabilizar nos campeonatos profissionais. Creio que só a terceira temporada que fazia, a primeira desceu logo, a época anterior manteve-se na última jornada e esta acaba por fazer a melhor classificação de sempre. E o caminho é esse para o Mafra, de sustentabilização na segunda Liga, e continuar com esta filosofia de treino, de jogo e de encarar a competição. Essa ideia de jogo é algo que está assumido até pelo próprio presidente, né? Aliás, vezes pelos treinadores que têm sido escolhidos, e a sequência de trabalho, Filipe Martins, Luís Freire, Vasco Seabra, agora Filipe Cândido, há uma ideia de jogo muito evidente, do tal futebol atrativo, para não lhe chamar futebol positivo, senão aparece já aqui gente a insultar-me, mas o futebol atrativo é uma ideia de jogo atrativa que muita gente achava que não era possível na Liga Pro, e este ano muitas equipas jogaram bem, e não só este ano, têm jogado constantemente, mas são aqueles tais preconceitos que aqui há dias o Luís Castro dizia que existem no futebol e que felizmente começam a perder espaço. Precisamente, isso faz parte da visão que o presidente tem para o clube. Ele quer ganhar, quer se manter na segunda liga, quer cumprir os objetivos, mas não de qualquer maneira. Ele tem uma imagem do futebol e contrata, no caso que ele diz, escolhe sempre os treinadores consoante o estilo de jogo deles, os resultados que apresentam com o seu jogo, e a partir daí deixa os treinadores escolher os seus jogadores com a ajuda do diretor desportivo, porque a ideia dele é ganhar sim, mas com um estilo de jogo que seja o reflexo da maneira que ele vê o futebol. E nesse sentido acho que existe muita coerência nas suas escolhas, e as provas estão dadas que o Mafra neste momento
apesar de ser um clube com pouca tradição na segunda liga, já tem um leque de treinadores e jogadores lançados para os campeonatos profissionais muito interessante. Sem dúvida. Tiago Cerveira, jogador do Varzim, que na classificação terminou no 6º lugar, 37 pontos, e Tiago, treinado por Paulo Alves, um campeão do mundo de Riad, tem feito excelentes trabalhos por onde tem passado. Tiago, quando esteve cá o Paulo Alves, eu falei com ele sobre isto, vocês tiveram ali um mês de janeiro e fevereiro muito complicado, acabaram, porque o campeonato acabou a 8 de março muito bem, vitória Estoril Praia, vitória no Cova da Piedade, vitória ao Mafra e o empate com o grupo desportivo de Chaves, mas era o que eu dizia, aquele período ali de janeiro e fevereiro acabou por ser um bocadinho abaixo das expectativas, muitos fatores, porque senão o Varzim andava ali também a morder os calcanhares da zona de subida, o que acaba por ser uma temporada, apesar de tudo, positiva, mesmo sabendo-se que os adeptos do Varzim querem sempre mais, porque há essa paixão, não é? Sim, a parte inicial e a parte de janeiro e fevereiro foram duas, os resultados não foram tão bons. A parte de início, porque a equipa era praticamente nova, não se conhecia, muitos jogadores novos, equipa técnica nova, e ainda demorou um bocado a assimilar as ideias e tudo mais, mas depois encontramos a nós mesmos e começámos a ganhar jogos, e só parámos nessa fase de janeiro, que foi ali também condizente com o jogo da Taça do Porto e tudo mais. Passámos ali 2-3 jogos menos bem, também a reabertura do mercado mexeu com a cabeça de muitos jogadores, é normal, faz parte do futebol. E depois encontramos-nos outra vez e acabámos em beleza. Claro que nós subimos as nossas expectativas e dos adeptos por as coisas estarem a correr bem, mas a verdade é que no início os objetivos do Varzim era garantir a manutenção o mais rápido possível. Claro que os bons resultados fizemos sonhar, fizemos acreditar as pessoas, e depois com aqueles 2-3 resultados menos positivos estávamos ali a cheirar os lugares de subida e viemos cá para baixo, mas isto na segunda liga já sabe como é, 2 resultados positivos, 2 negativos e está-se em cima e em baixo, mas acho que acabámos por fazer uma excelente época, condizente com o clube do Varzim, que é um clube muito bom, histórico, e orgulhamos as gentes todas do Varzim, isso é o mais importante. Muito bem, agora vamos para a parte, a batata quente vai ser ali para o Gamboa e para o Rafa, porque clubes históricos, com tradições, com ambições, aliás, os treinadores estiveram aqui e assumiram isso precisamente, e que a época não correu de feição. Desportivo de Chaves, Gamboa 12º lugar, 32 pontos, havia a ambição assumida de voltar à Primeira Liga, aliás, presumo que tu próprio, como jogador, quando vens do Marítimo da Primeira Liga para o Desportivo de Chaves, é com essa ambição também, um plantel cheio de qualidade, e as coisas não saíram, mas também o que revela bem que esta Liga Pro é exatamente aquilo que muita gente diz, aí acertam, muito competitiva e muito difícil. Exatamente, Remo. Na minha opinião, este ano para mim foi dos campeonatos mais competitivos da segunda liga, mais competitivos e com mais qualidade. Atenção, tivemos 7 ou 8 equipas a jogar muito bom futebol e muito competitivas. Em relação à época de Chaves, infelizmente não conseguimos o objetivo, tivemos uns percalços no início, acabou por dificultar as coisas, tivemos que andar sempre atrás do resultado. Depois, quando nos aproximamos, faltou-nos aquela pontinha de sorte para chegar mesmo aos lugares cimeiros, juntamente com algumas lesões importantes. Pronto, acabámos por não conseguir, mas agora na última fase, depois da entrada do Mr. César Peixoto, também tivemos aquele período de adaptação, e agora nos últimos 2-3 jogos acho aí sim estamos a praticar um bom futebol e aí traduzir em resultados. Eu acho que se houvesse a continuação do campeonato, certamente ainda íamos dar outra cara. Não mudar, dificilmente íamos chegar lá acima, mas pelo menos dar outra cara àquilo que foi a restante época.
Rafa, o Penafiel, que realmente ficou em 15º lugar, 28 pontos, apesar de ser apenas 2 lugares acima da linha d'água, 11 pontos acima da linha d'água, tem que se dizer também, mas o Miguel Leal esteve aqui e disse sem qualquer pudor, e é verdade, o Penafiel ambicionava muito mais, e as coisas realmente não saíram, e o Penafiel é um clube que está habituado, pelo menos, a lutar por esses patamares, e os adeptos também têm essa exigência, portanto foi uma época difícil esta. Sim, foi uma época muito aquém da expectativa, muito aquém daquilo que costumamos fazer nas épocas anteriores. E eu falo das épocas em que estive presente, desde o meu regresso. Nas últimas 4 épocas, o Penafiel ficou sempre no topo da tabela, e inclusive há 2 anos, com o Mr. Armando, perdemos a possibilidade de lutar pela subida na penúltima jornada. Porque senão, se tivéssemos ganho esse jogo em casa, quase certeza que tínhamos subido de divisão. E o Penafiel, o historial do Penafiel é esse, é andar no topo da tabela da segunda liga. E este ano, infelizmente, as coisas não correram como nós queríamos. Acho que houve muitas condicionantes desde o início da pré-época que depois refletiram no rendimento da equipa. Tivemos também algumas lesões ao longo da época, para não dizer muitas, que dificilmente conseguimos ter 20 e tal jogadores disponíveis ao mesmo tempo, e isso teve reflexo naquilo que é o rendimento coletivo. Mesmo assim, acho que podíamos ter e devíamos ter feito mais. Infelizmente não conseguimos, há épocas assim, e aquilo que eu perspectivo e acho que é o mais importante é fazermos nós jogadores e a parte administrativa fazer uma reflexão em relação àquilo que não correu tão bem e preparar a próxima época da melhor maneira possível, que é isso que é o mais importante neste momento. Rafa, vou começar por ti esta próxima ronda a perguntar-te, vamos olhar para o campeonato e fazer um balanço. O Gamboa já tocou um bocadinho em algo que eu também concordo. Acho que esta época, e para quem segue muito a Liga Pro, como é o meu caso, e há muita gente felizmente que segue, mais qualidade no jogo, pode-se dizer, qualidade sempre existiu, intensidade sempre existiu, competitividade é uma nota máxima da Liga Pro, mas este ano acho que realmente haviam muitas ideias assumidas, ideias de jogo muito positivas, e que tornou o campeonato muito competitivo, muito interessante de seguir. Do ponto de vista do jogador, como é que tu sentiste esta Liga Pro, até porque já é uma competição que tu conheces bastante bem também? Sim, eu sou da mesma opinião que o Gamboa. Acho que a segunda Liga, de ano para ano, apresenta mais qualidade, até pelas ideias dos treinadores que vão surgindo. Por exemplo, no caso do Mafra, que para mim foi a equipa da segunda liga, digamos assim. A nível de qualidade de jogo, não é? A nível de qualidade de jogo, exatamente. Eu acho que a qualidade tem aumentado. A competitividade, aquilo que você disse, é a marca desta liga. Mas acho que de ano para ano, eu vejo isso desde os 4 anos que estou agora seguidos na segunda liga. Acho que de ano para ano as equipas apresentam mais qualidade. Acho que as equipas B também trouxeram jovens jogadores que vieram acrescentar essa qualidade, e a própria ideia que os treinadores hoje apresentam, ideias de um futebol mais positivo, faz com que essa qualidade venha ao de cima, porque os jogadores da segunda liga têm qualidade, e muitos deles têm condições para estarem na primeira liga, e outros já tiveram, então, e por isso a qualidade apresentada faz com que a qualidade das equipas também aumente. Gamboa, há pouco tocaste nisso e por isso eu vou a ti e concordo totalmente com o que tu disseste, tal como o Rafa. Que radiografia faz esta segunda liga, mas pegando também na tua experiência recente de primeira liga? O que é que comparas? Se era o que estavas à espera quando chegaste aos Chaves, melhor que o que estavas à espera, o que é que nos podes contar sobre isso? Sinceramente, surpreendeu-me porque não estava, já tinha noção do que era e bem a segunda liga, a competitividade que é, um futebol agressivo, um futebol intenso, mas muitas vezes sem uma ideia de jogo. Se olharmos bem para a classificação e para as equipas, vemos facilmente 7 ou 8 equipas com uma ideia de jogo, a tentar procurar ganhar, mas com uma ideia de jogo.
Na minha opinião, sem dúvida alguma, a melhor equipa é o Mafra. Para mim, um prazer enorme que me dava ver jogar. Sempre que pude, acompanhei, porque me dava prazer vê-lo jogar. Mas sem dúvida muita qualidade, e não tenho dúvidas que a diferença para a Primeira Liga, por experiência própria, é praticamente nenhuma. Principalmente se olharmos na Primeira Liga de, digamos, 7º, 8º lugar para baixo, eu sou daqueles que acha que não anda muito longe das melhores equipas da segunda Liga e da qualidade da segunda Liga, sinceramente. Pelo menos é a minha análise. Eu às vezes digo isto, dirigentes e treinadores de clubes da Primeira Liga ficam muito chateados, mas é exatamente aquilo que eu penso, e o que o Gamboa estava a dizer acaba por entroncar nisto. Ora bem, como o Júnior já teve aqui 2 elogios para o clube dele, vai esperar um bocadinho, vai ser o último desta vez. Tiago, que perfil traças desta Liga Pro, desta temporada, e o que é que achaste da competição esta época? Eu gostei muito, até porque nos 3 anos passados eu estive no CNS, no campeonato, também onde muito me orgulho de ter estado, que me deu bases para chegar aqui e impor-me, mas foi espetacular. Segunda Liga, equipas muito equilibradas, em qualquer jogo podemos ganhar como perder, como empatar, é sempre uma incógnita. Gostei imenso, foi uma experiência espetacular. Lá está, se calhar o Mafra, pela maneira como jogava, dava mais nas vistas. Há várias maneiras de chegar à vitória, mas aquela que o Mafra chegava, se calhar era a mais bonita, a mais esteticamente bonita, mas lá está, há várias maneiras de chegar à vitória. Nós, o Varzim, tínhamos se calhar outra abordagem ao jogo, e isso ficou patente no nosso jogo em casa com o Mafra. Eles têm uma ideia de jogo, nós temos outra, e encaixou-se perfeitamente, porque eles gostam de ter bola, nós sentimos confortável sem bola, e fizemos disso a nossa arma. Tínhamos os nossos caminhos bem definidos de saída para feri-los, e conseguimos, e ganhámos com toda a justiça, e lá está, isso é muito subjetivo, e isso é um dos exemplos da igualdade da segunda Liga. Gostei também de ter esta experiência pelos enormes craques que existem nesta segunda Liga, Rafa, Gamboa, jogadores que vêm da primeira. Foi uma experiência espetacular. Júnior, espera aí, antes de irmos ao Júnior, tocaste em algo, deixa-me perguntar-te isto. Tu e o Júnior também têm isto em semelhança, e é um assunto que eu gosto muito de falar, porque aí sim acho que é um campeonato que precisa que se olhe para ele de outra forma. Tu chegaste, como tu disseste, de 3 épocas do Campeonato de Portugal, e chegaste preparado para uma Liga Pro com esta qualidade, ou seja, há diferenças, e algumas são bem evidentes, nomeadamente na qualidade de jogo da maioria das equipas, nos campos também, etc. Há claramente diferença entre o Campeonato de Portugal e a Liga Pro, mas o Campeonato de Portugal preparou-te bem. É uma competição exigente também, que acaba por ser um bom estágio de preparação para uma competição profissional, para um atleta. Preparou, e tive a felicidade de estar em clubes também que lutavam sempre para subir. Eu tive sempre à beira de subir, tanto no Salgueiros como no Vila Franquense, que fui eliminado nas meias finais pelo Farense, como no Leiria, que fui eliminado nos penaltis pelo Vila Franquense. Isto foi sempre à última. Tive sempre em equipas que lutavam por objetivos de subida, isso também ajuda, e foi uma preparação ótima. Há excelentes jogadores no Campeonato Nacional de Séniores que só precisam de uma oportunidade para mostrar o seu valor, e foi isso que aconteceu comigo, e eu agarrei essa oportunidade. Júnior, vamos então saber o que é que achaste desta Liga Pro, e depois de traçares essa radiografia à competição desta temporada, depois dos elogios que o Mafra recebeu, merecidos também, já te faço outras questões relacionadas com o Campeonato de Portugal e com esta tua ascensão novamente à Liga Pro, porque já tinha acontecido noutra época, mas já lá vamos. Vamos primeiro olhar para a competição e o que é que tu achaste como jogador. Primeiro agradecer os elogios, são sempre bem-vindos, e muito me orgulho ouvi-los de adversários dentro do campo, mas dizer que concordo com o Gamboa, muita qualidade associada a uma ideia, porque qualidade sempre houve qualidade na segunda Liga, mas se calhar faltava uma ideia que agregasse essa qualidade. Acho que falo esta época como participante e outras como espectador, tem vindo a ser normal cada vez mais equipas apresentarem-se com uma ideia forte de jogo e não procurarem a vitória, não é a qualquer custo, mas
se calhar... Ou só no erro do adversário, por exemplo, não é? Como muitas vezes aconteceu. Procurarem a vitória através de um pontapé para a frente, uma segunda bola, um erro, é forçar esse erro. Em vez de ficar à espera, forçar esse erro. Pronto, cada vez mais equipas acho que o estão a fazer, e por isso mesmo acho que cada vez mais também existe menos diferença entre as tais, se calhar a segunda metade da Primeira Liga com a Segunda Liga. E igualmente, também um ponto que tocaste aí, com o Campeonato de Portugal. Sim, sim. O Campeonato de Portugal, antiga Segunda B, cada vez mais apresenta mais qualidade, porque a maioria das equipas apresenta treinadores jovens, ambiciosos, que não pretendem copiar, mas olham para ideias de jogo que hoje em dia toda a gente gaba, diferente, que não tem necessariamente toda a gente jogar tiki-taka como o Guardiola, mas procuram pegar nessas ideias de jogo e trazer para a sua ideia. E vemos equipas do Campeonato de Portugal a jogar com propostas de jogo fantásticas e que também aproximam muito e, como diz o Tiago, prepara os jogadores do Campeonato de Portugal para competir na Liga Pro. Quanto à Liga Pro em si, este ano, vemos aqui 4 equipas diferentes. Eu, se calhar, vejo 2 com propostas muito parecidas. O Mafra e o Chaves tinham propostas parecidas, obviamente. O Chaves do César, não é? O Chaves do Mr. César Peixoto, também com futebol muito associativo, construído desde trás, privilegiar a posse de bola, mas em nada quer dizer que seja melhor ou pior do que as propostas, por exemplo, do Varzim e Penafiel, que era um jogo, se calhar, um bloco mais compacto, procurava explorar o espaço nas costas que existia, e isso não vejo mal nenhum, e tanto é que dos dois estilos que aqui estão, temos 2 equipas com estilos diferentes na parte de cima da tabela e duas equipas com estilos diferentes na parte de baixo. E depois isso é futebol. É uma época, a época no seu decorrer vai tendo os seus momentos. O Chaves, uma época mais difícil, que aqui e ali também, se calhar, a falta de sorte, depois, como diz o Rafa, lesões que acontecem que influenciam muito, muito, muito a época. E eu falo, no meu caso, em Mafra, tivemos a sorte de ter poucas lesões, as tivemos também algumas graves, o caso do Diego, que perdemos para a segunda metade da época, mas foi isso, também essa sorte veio validar aquilo que nós estávamos a fazer, que deu muito, muito trabalho, e certamente todos os outros nos seus clubes trabalharam imenso. Depois, como se diz, ao domingo, um tem que ganhar e outro tem que perder, mas no fundo premiar o que é e valorizar o que é, que cada vez mais se procura jogar bem, e jogar bem não é o jogar o bonito, mas procurar ganhar com uma ideia, uma identidade em que todos acreditam e que todos querem seguir. E nós também sentimos isso por dentro o ano passado na Associação Desportiva de Faf, Júnior, e pergunto exatamente isso, da última época, esta transição para o Mafra, com a qualidade com que o fizeste. Tu já tinhas saltado do Gafanha para o Futebol Clube Famalicão, e entretanto nós lá te resgatamos, e poderia ter acontecido o facto de o voltar à casa de partida, no caso do campeonato, de poder soar mal. Se soou, eu, por exemplo, o diretor desportivo nunca o percebi, abraçaste o projeto, percebeste que tinhas que ocupar aquele espaço para voltar ao patamar, e eu posso dizê-lo porque trabalhamos juntos, e acaba por, para mim, acabou por ser totalmente natural, se bem que também para isso ser natural é preciso que apostem em vocês, como foi o caso. No entanto, perguntar-te exatamente isto, se sentiste algum tipo de marcha atrás quando chegas ao Famalicão e depois tens que ir para a Associação Desportiva de Faf, não pelos clubes, mas pela competição, pelo campeonato, e se depois acabou por ser também ainda assim importante para ti, porque por muito boa época e fizeste, é verdade, no Gafanha, como já tinhas no Vitória na formação, a Associação Desportiva de Faf traz outro tipo de contingências, com aqueles adeptos, com aquela pressão bonita que existe e que para mim ajudam muito ao crescimento do jogador, e muito feliz fico de te ver a fazer essa época, e o Nené a fazer o que está a fazer no Santa Clara, e isso para mim prova muito bem a qualidade do Campeonato de Portugal também. Mas ouvir a tua opinião sobre isto e como é que tu lidaste com tudo isto. Sem dúvida, Ramo. Eu acho que isso
tem muito a ver da maneira como o jogador olha para a sua carreira e as decisões que pretende tomar nela. Como disseste bem, foi um passo atrás. Na minha perspectiva, não foi um passo atrás, porque eu estava no Famalicão, correto, uma equipa de segunda liga com contrato de 2 anos, e fui emprestado ao FAF, mas se eu comparar o clube onde estava na época anterior, o FAF foi um passo em frente, porque é um clube com muito mais história, com outras infraestruturas, que me ia me permitir jogar e evoluir de uma maneira progressiva, que foi o que eu tentei fazer desde que iniciei o futebol sénior, foi crescer paulatinamente, de grau a degrau, porque eu desde os meus 17 anos que convivo com plantéis que competem na segunda liga, porque na altura que eu tinha, no meu primeiro ano de júnior, foi quando foram criadas as equipas B, e eu na altura já tinha contrato profissional com o Vitória e estava inserido no contexto de segunda liga com o Mr. Luís Filipe, o que me fez crescer imenso. Ou seja, antes de eu vir para o Campeonato de Portugal, a minha experiência era na fase final de formação, já era de uma Segunda liga. De segunda liga, de trabalho de segunda liga. Portanto, quando eu saio da formação, nomeadamente do segundo ano de júnior, tenho mais um ano de segunda liga na equipa B, que não foi aquilo que eu ambicionava, porque não joguei, fiz apenas um jogo, tive 4 meses lesionado, entretanto acabou o contrato, e no fim desse contrato não houve renovação, e aí sim eu vi-me no Campeonato de Portugal, e lá está, um jogador que sai de uma das melhores formações do país, e que se calhar ambicionava, e com a sua legitimidade, porque eu sempre fiz a formação a jogar e acabo inclusivamente muito bem a formação, mas naquele primeiro ano de sénior correu mal, como corre a muita gente, que é uma transição muito difícil, mesmo com as equipas B, ainda é uma transição muito difícil. E eu tinha 2 opções, ou que dizia que, como era jogador do Vitória, queria ir para uma segunda liga, ou queria ir para o estrangeiro e queria manter-me num certo nível por um estatuto que eu não o tinha, ou então dava o chamado passo atrás e ia à luta. E foi o que aconteceu. Fui para o Campeonato de Portugal. Nos primeiros 6 meses também não foi uma boa experiência. Também não foi uma boa experiência no Oliveirense. Acabo por sair a meio para o Felgueiras, e a partir daí posso dizer que foi quando deu o clique, tinha que progressivamente subir a patamar e perceber que mais importante do que aquilo que ambicionamos, porque toda a gente quer jogar na segunda liga, toda a gente quer jogar na primeira, competições europeias, na primeira, é percebermos em que ponto estamos e irmos para onde nos querem, que eu acho que é muito importante. E assim foi. A seguir a época de Felgueiras, eu vou para o Pé das Salgadas, fazia 160 km por dia para treinar, e o Pedras era um clube que lutava para manutenção, e salvámos na última jornada. Nessa época fiz todos os jogos, 34 jogos, fui quase totalista, não fui totalista por um bocadinho, e foi aí praticamente o meu começo no futebol sénior, porque os 2 anos que estavam para trás foram praticamente perdidos. E agora, se me disseres, o Campeonato de Portugal, na minha opinião, se eu soubesse, mal tinha saído dos Júniors, ia para o Campeonato de Portugal. Porque faz crescer imenso. Estamos a falar de um campeonato que tem jogadores, se calhar, dos 17 aos 42. Exatamente. Não é? Eu no Oliveirense, por exemplo, joguei com o central, com o Zé Manel, tinha o dobro da minha idade e jogava ao meu lado. E cuidado. E o que ele ainda jogou o ano passado e etc. E joga muito. E depois nós somos os meninos bonitos que saímos do Vitória, cheios de estilo, e o Zé Manel até nos comia ali. E se ensina também. Portanto, isso dá-nos uma bagagem incrível para provarmos a nossa qualidade, porque nós temos a nossa qualidade, que é intrínseca, que é aquilo que é nosso e que trabalhamos, mas depois falta-nos o resto. Falta-nos o entender o jogo, falta-nos... eu tinha um treinador, falta-nos o ranho no nariz, falta-nos
morder a língua, e isso aprende-se muito no Campeonato de Portugal. E eu sou um felizardo por ter passado pelas equipas por onde passei, ter partilhado balneário, treino, jogos com os jogadores e com os treinadores que apanhei, e isso fizeram de mim o que eu sou hoje, e fizeram com que eu, após estas passagens, chegasse à segunda liga e me pudesse impor como fiz este ano. Portanto, acho que é como tu dizes, temos que olhar para o futebol em Portugal menos por divisão e mais pelo futebol em si, porque há muita qualidade no jogador português e no treinador português, e é isso que nós temos que valorizar e projetar para o futuro. Gamboa, e depois também vou falar com o Tiago Cerveira e com o Rafa exatamente pelo vosso percurso e o momento em questão. No teu caso, da Primeira Liga para a Segunda, tu, Internacional Jovem Português, um percurso muito bonito, clubes com muito peso no futebol português, o Sporting Clube Braga, por exemplo, onde eras com toda a justiça apontado como um dos maiores, mais promissores jogadores daquela geração. Como é que encaraste esta ida para a Liga Pro? Já disseste aqui que te surpreendeu um bocadinho a qualidade, acima do que já estavas à espera, mesmo esperando alguma qualidade. Olhaste para isto como uma situação realmente de crescimento, maturação como jogador? Sem dúvida, Remo, sem dúvida. Apesar desta época ter sido, em termos de objetivo do grupo, ter sido negativa, para mim, individualmente, foi uma época muito positiva, uma época de grande aprendizagem, uma época que me deu muita bagagem, e a minha personalidade não me deixa que eu olhe para um desafio e não o veja com vontade de o conseguir, de o alcançar, de superar. E quando as pessoas do Chaves falaram comigo, depois de saber que o Mister Nuno Manta não contava comigo no Marítimo, e de falar com o Sr. Presidente, o Carlos Pereira, decidimos que a melhor situação era ser emprestado. Emprestado a um clube da Primeira Liga, a situação era muito difícil, apesar de haver interesse. E depois de falar com as pessoas de Chaves, não tive dúvidas, acreditei no projeto, sem arrependimentos. Uma palavra para a gente de Chaves, uma palavra de desculpa em relação, uma palavra geral pelo grupo de não ter alcançado o objetivo. Mas encarei o desafio. Sais mais jogador deste desafio. Sem dúvida. Aquilo que eu mais acredito no futebol é o trabalho, e estamos em constante evolução. Se a gente der por perdido, não temos hipótese. Estamos em constante evolução. Acredito no trabalho, acredito que eu vou atingir aquilo que eu pretendo. É esse o foco. Rafa, no teu caso, uma vida ligada ao Penafiel, depois tens aquelas passagens nacional, Moreirense, Primeira Liga, etc. Nunca encaraste como um regresso, um passo atrás, voltar à segunda Liga? Talvez ser o Penafiel também ajuda que não encarastes dessa forma, mas como é que olhaste para isso, e sabendo que, apesar de estares com 31, ainda tens muitas portas abertas, porque a tua qualidade assim o obriga, e muita coisa pode ainda acontecer, e um jogador nunca deve deixar de ambicionar chegar ao mais alto patamar que possa chegar, enquanto se sentir com capacidade e, como eu costumo dizer, enquanto for treinar com alegria e com vontade de evoluir todos os dias. Mas como é que o que é que nos podes contar sobre isto depois da saída, o regresso não só ao clube, mas à Liga Pro? Sim, esse regresso, claro que nos cria se calhar ali alguma dúvida, até mesmo da nossa própria qualidade, porque tivemos que dar um passo atrás. Só que eu aproveitei esse momento para me afirmar em termos mentais. Muita gente se calhar pensava que eu, ao vir para a segunda Liga, que ia me acomodar ou deixar cair, e eu vim para o Penafiel, para além
porque tenho ali uma ligação forte ao clube e essa ligação também faz que eu exija o máximo de mim todos os dias, porque se calhar as pessoas cobram mais de mim do que de outro jogador qualquer. Mas aproveitei o facto de ter voltado à segunda liga para me afirmar mentalmente e reerguer-me novamente. E aproveitei o facto de querer ajudar o clube a reerguer-se novamente, juntamente comigo, reerguermos em conjunto, e aproveitei isso para criar esta tal ambição, como o Gamboa fala, que eu também sou um jogador de trabalho e tenho, apesar de ter 31 anos, ainda tenho muita ambição. E uma delas é estar num clube de segunda liga e ambicionar a subida de divisão e atingir uma subida de divisão, e é isso que eu ainda me acredito que vou conseguir, e trabalho com esse propósito de voltar a lutar por uma subida e atingir a subida, e foi dessa forma que eu encarei, e acho que quando encaramos os desafios dessa forma e com esta mentalidade, damos um passo atrás, mas é para voltar a dar 2 à frente, como eu costumo dizer. Tiago, há pouco quando estávamos a falar de clubes com história na formação, olhando para a tua formação, tu dividiste a formação entre a Académica e o Sporting, e ainda por cima em anos em que o Sporting ainda era considerado portanto, o topo da formação em Portugal, continua a ser uma formação de topo, ninguém tenha dúvidas disso. Entretanto, quando chegas ao futebol sénior, tens ali o Sertanense e depois tens logo 2 anos de segunda liga, se não me engano, que é Naval e Atlético, não é? E depois um tirocínio de várias épocas no Campeonato de Portugal. Durante este período, ou seja, tu praticamente começas o futebol sénior na Liga Pro e depois tens de passar uma série de temporadas no Campeonato de Portugal. E esta passagem do Campeonato de Portugal foi sempre em mente, eu tenho que regressar onde comecei, digamos assim. Exato. Primeiro, a minha formação começou na Académica, porque eu sou de Coimbra, e depois fui para o Sporting e acabei por acabar os júniores na Académica novamente. Tive 4 anos no Sporting, onde partilhei, pronto, lá os craques que tu disseste, o William Carvalho, João Mário, foram os meus colegas da academia, e fico contente por eles conseguirem o patamar que atingiram. Depois, em sénior, fui para o Sertanense no primeiro ano de sénior, porque o treinador de juniores da Académica foi treinar, que era o Vasco Pinto, e levou 3 ou 4, e então eu fui para o Sertanense, correu-me bem, a primeira época de sénior, joguei com alguma regularidade, e apareceu a Naval, do Filó, na altura era o Filó, na Naval, uma equipa recheada de craques, Regula, Carvalho, João Pedro, Tosé Marreco, Roberto, Tinoco. Lá está, tive poucas oportunidades nesse ano porque a qualidade era muita e eu tinha 20 anos, tinha que esperar a minha altura. E no ano seguinte aparece um Atlético também de segunda liga, mas um clube na altura muito instável. Tivemos 4 treinadores, o professor Neca, o Jorge Simão, um espanhol também. A altura foi no ano até que o Penafiel subiu de divisão. Foi complicado, o clube estava instável, tive poucas oportunidades e tive que dar no ano seguinte um passo atrás. Estive no Sinfãs e depois a partir de janeiro no Lusitano de Moinhos, que chegou à fase final. E depois no ano a seguir foi tipo o alerta máximo, porque fui para o Tirsense e mudei de posição. Eu até aí era extremo e mudei para lateral no Tirsense e descemos de divisão nesse ano à Distrital, no Tirsense. Foi o tocar de alarme, ou queres futebol ou queres outra coisa. Também erros próprios, não era o profissional que sou hoje e tenho consciência disso. Sei que não foi só culpa dos outros, como normalmente dizemos. Temos também muita culpa própria. Temos que fazer uma reflexão e saber onde errarmos e corrigir isso. E a partir daí foi sempre a subir. Tive a oportunidade de estar nessa mão. Depois de ser divisão não é fácil alguém nos pegar, e o Salgueiros deu uma oportunidade. Foi sempre depois de 3 anos a lutar para subir no CNS, e sabia que quando voltasse à segunda liga aí não podia falhar. E tinha que agarrar com tudo e não podia cometer os mesmos erros que cometi antigamente. E assim foi, o Varzim abriu uma porta da segunda liga e eu agarrei com tudo. Acho que as pessoas estão contentes comigo e eu também estou muito contente de estar no Varzim, que é um clube muito bom e histórico. Muito bem, vamos ainda antes de terminarmos olhar aqui para um assunto que até há pouco também alguém que nos segue levantou, que tem a ver com as equipas B, e alguns de vocês têm experiência nesse campo, por exemplo o Gamboa ou o Júnior, até em adversários de grande rivalidade ali no Minho, Sporting Clube Braga e o Vitória Sport Clube. Gamboa, como é que vocês, como jogadores da Liga Pro, olham
para as equipas B de Futebol Clube do Porto e Benfica, por exemplo. É algo que para um jogador, por exemplo, na Primeira Liga jogavas contra as equipas principais, mas é entusiasmante para um jogador jogar contra uma equipa B de um grande, por ser a equipa B de um grande, porque é um espaço de promover jovens talentos, alguns de enormíssima qualidade. Como é que vocês, jogadores, olham para a questão das equipas B enquanto adversários? Porque enquanto jogadores sei que há um espaço de promoção, tal como o Sub-23 e de amadurecimento dos jogadores, bastante importante, mas eu quero saber do ponto de vista do adversário, do jogador adversário no mesmo campeonato. Olha, sinceramente acho que são dos jogos mais difíceis. Já estive do lado de lá e sei o que é jogar sem qualquer responsabilidade, porque a gente não tem qualquer possibilidade de subida. Então é o desfrutar total do jogo, eles divertem-se imenso e depois torna-se, se a gente não for eficaz, não encarar mesmo com seriedade o jogo, pode se tornar muito difícil, porque cada vez mais os miúdos têm muita qualidade e podem se tornar jogos mesmo realmente muito difíceis. Júnior, a tua ideia sobre isto, como é como adversário, tu estiveste na equipa B do Vitória, mas como adversário numa liga como a Liga Pro, jogar com Benfica B, com Porto B, como é que tu olhas para isto? E se realmente esta liga e as equipas B também acabam por promover o crescimento desses jovens? Não? Olha, eu há pouco disse que ao longo dos últimos anos a qualidade da Liga Pro tem aumentado e muito isso se deve à inclusão das equipas B. Quando as equipas B foram criadas e incluídas na Liga Pro, eram 6, e 6 equipas para um adversário que joga contra todas, são 12 jogos numa época. 12 jogos numa época é muita fruta. E o que é que as equipas B vieram trazer? Problemas que antes não existiam. Porque as equipas da segunda liga, que lutavam pela manutenção, pela subida, jogavam ali sobre brasas, porque não se pode errar, e isso levava a quê? Se calhar um jogo menos atrativo, um futebol muito mais pelo ar, sem qualquer tipo de nexo, e as equipas B vieram trazer isso. Porquê? São equipas recheadas de jovens com muita qualidade, que jogam o jogo como uma preparação para serem opções acima, porque no fundo a equipa B, agora não, porque há o Sub-23, mas os contextos Sub-23 é o continuar do processo de formação, em que os jogadores saem do Sub-19 e entram nas equipas B para se preparar para as equipas principais. Então, no caso de Porto e Benfica, são equipas com uma base de recrutamento enorme e conseguem captar os maiores talentos que existem, quer em Portugal, e se for preciso, vão ao estrangeiro buscar e metem-os ali a rodar, e isso veio-nos trazer problemas enormes. E é como o Gamboa diz, são jogos dificílimos, porque as equipas mais velhas, porque acabam de ter uma média de idades mais velhas, não gostam de ver os miúdos a dar-lhes chocolate. Exatamente. E é muito difícil, é complicado gerir, e depois aquilo se engata, amigo. Temos aí, eu lembro, por exemplo, o ano em que foram criadas as equipas B, o Belenenses sobe com 100 pontos, ou perto, e levou 6 do Benfica B, na Luz. Portanto, estamos a ver uma equipa que se calhar bateu o recorde de pontos na segunda liga e foi goleada sem dó nem piedade pelo Benfica. Portanto, do ponto de vista da qualidade, acho que foi muito importante a inclusão das equipas B, e mesmo a continuidade de algumas delas que desceram, mas continuam os seus projetos e em campeonatos abaixo continuam a dar frutos. E os frutos que tiraram também as nossas seleções por verem os seus jogadores a competirem, porque também há o inverso. Os jogadores têm uma qualidade, têm uma ideia de jogo, mas também depois quando jogam contra equipas mais batidas, jogadores mais experientes, com aquela ratice de segunda liga, com o decorrer do campeonato vão evoluir muito mais rápido do que se evoluíssem
do que se jogassem contra jogadores da mesma faixa etária. Olha, o João Meira, já agora um abraço para ele, que está no Vitória de Setúbal, mas estava nesse Belenenses, está a dizer, foram 6 e a banda a tocar. Portanto, está tudo dito em relação a essa situação. Um abraço para o grande João Meira. Rafa, muitos anos de experiência também nesta Liga Pro, como adversário, na Primeira Liga também. Mas como é que se olha na Liga Pro para adversários como estes das equipas B, nomeadamente das equipas B dos ditos grandes, não é? Que trazem aqui estes elãs que estamos aqui a falar à competição, um bocadinho diferentes do que se não estivessem lá. Não, são adversários com muita qualidade. Nós, quando vamos para esses jogos, sabemos que se deixarmos esses adversários jogar e se dermos iniciativa, vamos passar mal. Eu já tive situações em que passei mesmo mal com equipas dessas. Mas acho que foi muito bom para a segunda liga, porque começaram a aparecer jovens com muita qualidade que depois são recrutados para outros clubes e trazem qualidade às outras equipas. E acho mesmo que também as nossas seleções beneficiaram com isso, porque, como estava a dizer o Júnior, a segunda liga tem jogadores muito experientes, com muita ratice, e os jogadores evoluem muito neste campeonato. E principalmente os jogadores jovens que não estão habituados àquela intensidade, a levar umas porradinhas, a encurtar caminho, como eu costumo dizer, vão amadurecendo e tornam-se melhores jogadores. E acho que beneficiou a Liga, beneficiam esses jogadores que evoluem mais rápido e tem beneficiado as nossas seleções com esse amadurecimento e com essa evolução desses atletas. Eu agora vou fazer a mesma pergunta ao Tiago, mas vou aproveitar para vos deixar a pensar, porque pode não vos vir logo à ideia, ou serem vários. Pensem no jogador este ano que mais vos entusiasmou e porquê, porque é a pergunta que eu vos vou fazer a seguir para fecharmos. O jogador na Liga Pro este ano que vos ficou na retina, que adversário, colega de equipa, isso deixa ao vosso cuidado. Tiago, ainda sobre esta questão das equipas B, tiveste a oportunidade este ano, como jogador do Varzim, de defrontar Benfica B e Futebol Clube do Porto B. Do ponto de vista do adversário, como é que se olha para este fenómeno das equipas B na Liga Pro? Lá está, as equipas B vieram trazer muita qualidade ao campeonato, não é? Quando vamos para um jogo com uma equipa B, sabemos que o principal objetivo deles não é a vitória, é fazer crescer os jogadores, a sua ideia de jogo e fazê-los preparar para chegar à primeira equipa, mas mesmo assim, se conseguirem aliar isso à vitória, melhor. E então é um jogo que preparamos sempre de maneira diferente, com esses contextos, mas sabendo que são jogadores que a qualquer momento podem decidir um jogo sozinho, porque a qualidade deles é acima da média. Ora bem, esta pergunta da Diana Jorge, psicóloga do desporto, já esteve aqui connosco também na Quarentena da Bola, é craque naquilo que faz. Deixa aqui uma pergunta que eu vou pedir a ti, Júnior e ao Gamboa, para responderem pela vossa experiência no contexto de equipa B, de estar por dentro de uma equipa B como a Vitória e como o Sporting Clube Braga, e até por questões de tempo também. Portanto, ela diz, tem a ideia de que deve ser mais difícil gerir a pressão em equipas B, pela ambição de querer subir e pelas oportunidades menos regulares de jogar nas equipas principais, em que cada uma delas é decisiva e pode não representar a performance do atleta, enquanto que a regularidade nas equipas principais permite ao jogador lidar melhor com performances menos boas, porque sabe que tem um novo jogo a seguir para corrigir isso. O que é que acham sobre isto, Júnior? Concordo com a parte da pressão que o próprio jogador põe sobre si numa equipa B, e não a pressão da estrutura para o ganhar, mas o jogador da equipa B e qualquer jogador quer sempre estar no top, quer jogar sempre, quer fazer sempre os melhores jogos, e a pouca idade, a pouca experiência às vezes pode não ser benéfica quando as coisas que correm menos bem, e nesse contexto talvez seja um contexto de maior pressão, mas mais individual do que propriamente da estrutura para com a equipa. Eu acho que ela também está a referir exatamente a isso que tu tocaste, a pressão individual. Gamboa, pergunto do teu ponto de vista se existia mais pressão, ou tu colocavas mais pressão, por exemplo, quando estavas no Braga B, no sentido de tenho que fazer isto tudo bem para estar na equipa principal. Sim, ou seja, quando estamos num projeto de equipa B, jogamos o nosso performance ou seja, para nos mostrarmos, a gente quer jogar com a ambição de chegarmos na equipa A. A pressão normal, a pressão saudável que a gente assim como mete no jogo,
tem que meter no dia a dia, nos treinos, não é? A pressão saudável, é a minha opinião. A pressão que eu referi anteriormente era uma pressão de ter que ganhar, uma pressão, ou seja, a nível coletivo, a nível de resultado. Não sei se ela entendeu de outra maneira. A pergunta veio daí, mas agora fica claro que pela vossa resposta, também a vossa opinião sobre esta questão que ela colocou. Ora, muito bem, vamos então aqui à nomeação. Não dá prémio, pode dar um jantar mais à frente, se for alguém que a gente conheça bem, senão também podemos tratar disso. Tiago Cerveira, jogador que mais te impressionou este ano na Liga Pro? Se calhar vou nomear o Tiago Dantas, do Benfica B. Por ser um jogador de baixa estatura, mas muito mais inteligente que os outros, e lá está, por ser de baixa estatura e tão franzino, tem que usar outros argumentos para conseguir competir numa segunda liga tão competitiva, e isso fazia dele um jogador muito inteligente. Quando chegávamos para pressionar, ele já estava noutro espaço, e destaco o Tiago Dantas por isso, muito inteligente, muito bom de bola, e dentro de 2-3 anos espero vê-lo na equipa do Benfica. Rafa? Vai ser difícil porque eu tenho aqui três que eu acho que tiveram uma exceção, mas não se paga 3 jantares. Não, acho que tiveram um papel preponderante nas suas equipas. O caso do Castanheira até dezembro no Covilhã, acho que foi um jogador e que cai no meu raio de ação, e eu fico com mais ideia sobre eles. O Zé Tiago do Mafra e o Ryan Gold do Farense. Mas pela subida e pelo desfecho da época e pela forma como ele acabou, o Ryan Gold. Muito bem. Júnior? Eu sou suspeito para falar, não é? Para mim, claramente, o melhor jogador da Liga Pro este ano foi o Zé Tiago. Uma época incrível. Jogador também de baixa estatura, mas que se agiganta, encaixou perfeitamente naquilo que era a nossa ideia de jogo. A nossa ideia de jogo foi moldada muito também para as características dele, certamente, mas depois também tenho 2 nomes, 2 jovens, o Gol também por ter subido e porque brilhou num contexto, num estilo de jogo, se calhar não é o que o beneficia mais, mas que intrusou-se e levou a equipa aos seus objetivos, e acho que era o grande dinamizador da equipa do Farense. E também, como diz o Rafa, são jogadores que caem no nosso raio de ação. E depois também o Daniel Bragança, que eu, para além dos jogos que joguei, o jogo que joguei contra, não chegámos a realizar o segundo, acompanhava um ou outro jogo do Estoril, e acho que é um jogador diferente, e que acho que já na próxima época podia ser uma aposta do Sporting para a sua equipa principal. E certamente o Ruben acho que está atento, o Ruben Amorim acho que está atento e poderá aproveitar. Fala-se nisso, inclusive do Tiago Dantas também poder aparecer na equipa principal do Benfica já no próximo ano. O Adriano Castanheira, que foi aqui falado, já está na Primeira Liga, e portanto, entretanto o Zé já está no Desportivo de Chaves, nesse projeto ainda mais ambicioso para tentar trazer o Desportivo para a Primeira Liga. Gamboa, a tua opinião, a tua eleição neste caso? Tenho 2 jovens, já foram aqui ditos, o Tiago Dantas e o Daniel Bragança. Para mim, sem dúvida, fora... Esqueci-me aqui de um Remo, tenho que dizer. O Fabieira do Porto B. Esqueci-me, fantástico. Também já está a ganhar o seu espaço na equipa principal, é verdade, sim senhor. Diz, Gamboa, diz. Estava a dizer, o Tiago Dantas e o Daniel Bragança, os 2 para mim fora do normal, diferentes, jogadores muito inteligentes, procura de espaço, facilmente perdes de vista que eles procuram as tuas costas. Falo porque são jogadores do nosso raio de ação, como o Rafa e como o Júnior. Depois tenho que falar no Zé Tiago, uma época fantástica também. Gostei muito mesmo. Aliás, ainda estou aqui com uma aqui atravessada dele, que ele deu-me uma cueca na espada. Ficou-me atravessado. E outro jogador que eu gostei muito também. Também levei algumas nos treinos.
que me marcou principalmente pela recepção orientada, que tira facilmente o adversário da frente, o Filipe Xavi. Muito bem, e tudo craques, e eu o que quisesse acrescentar a isso era praticamente impossível. O único que vocês não disseram que eu acrescentaria, e se calhar se o Tiago Cerveira soubesse que vocês iam dizer 2 ou 3, ele também ia dizer mais um ou outro, e ia dizer o Lumeca, porque eu sinceramente vi o Lumeca jogar várias vezes e acho que, sendo bastante diferente do tipo de jogadores que falamos aqui, é daqueles jogadores que consegue abrir até a lata mais fechada, e eu também gosto, portanto está aqui. E há duas coisas interessantes. Primeiro, ouvir o Júnior dizer que levou cuecas do Zé no treino, conhecendo como o Júnior é em treino, deves ter ficado bastante bem disposto depois dessas cuecas. Aliás, tens aqui um colega teu da equipa do ano passado, o Joel, olha, que já até fez este sinalzinho. Não sei o que é que quer dizer, tens de lhe perguntar. Este emoji. O Joel tentou mais que acho que fez, mas fez algumas também. E depois também perguntar quem, nomeadamente, jogou na mesma zona, mas o Tiago, como defesa, pode entrar aqui. Algum de vocês deu uma fruta no outro colega de painel hoje? Não. Durante a época? Não? Acho que não. É que se me tivessem avisado antes, eu podia tentar e tal, mas como não sabia, deixei. Remo, já viste o tamanho do Rafa? Achas que eu lhe ia dar fruta? Já viu também do Rafa. Deste painel ganhei a toda a gente e não perdi com ninguém, atenção. Ora, aí está, pronto. És tu que vais pagar o jantar, Tiago, está visto? Ora, muito bem. Portanto, Tiago Dantas, Ryan Gold, Zé Tiago, Adriano Castanheira, Daniel Bragança, Filipe Xavi, Fábio Vieira e Lumeca. Podíamos falar de muitos mais, como é lógico, e acabamos sempre por nos esquecer de alguém. E eu acrescento, não foram convidados por acaso, o Tiago Cerveira, o Gamboa, o Júnior e o Rafa são daqueles jogadores que tornam este campeonato muito melhor, não só pelo que jogam, pelo que representam, pelas pessoas que são, e obrigado aos 4 por isso e por terem estado hoje aqui na Quarentena da Bola, e boa sorte para o que aí vem. Obrigado. Obrigado. Sucesso. Grande abraço. Bom trabalho. Um abraço para todos. Grande abraço.